Olá, meus queridos alunos. Que bom estarmos juntos novamente, a gente poder conversar, que seja dessa forma, mas a gente poder avançar um pouco mais na nossa disciplina. O tema das nossas semanas e dessa quinzena também é a ética, as éticas do dever, e a gente faz nessa semana uma retomada, dessa questão da ética, a partir de vários momentos, que a gente precisa recordar da história da filosofia. A ética surge, sobretudo, no momento da democracia grega. Existem relatos, estudos, de teorias éticas anteriores, a ética de Demócrito, por exemplo, de alguns filósofos pré-socráticos, mas, sobretudo, é no contexto da democracia grega que surgem as questões humanas na filosofia, dentre elas a questão do comportamento humano, entendendo-se dentro desse comportamento humano a questão da ética. Bom, qual o problema que surge e como surge essa questão para nós entendermos mesmo que teoricamente, rapidamente, essa questão? Os sofistas surgem como grandes sábios, grandes professores que vão ensinar os jovens atenienses a arte da retórica para argumentar dentro da sociedade grega, ou no momento em que eles se reúnem na ágora para discutir as questões políticas, vai se orientar sobre as técnicas de convencimento. E aí uma questão de que mais importante do que a verdade dos fatos, a justiça, enfim, mais importante é a versão dos fatos, o convencer verdadeiramente o outro com relação aos fatos. E aí surge, dentro da filosofia, a objeção a isso, que vai se dar, sobretudo, pelo grande filósofo Sócrates, que numa perspectiva até de um autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, ele vai colocar uma perspectiva de que existe sim uma verdade a ser conhecida, que nós nascemos com essa verdade e que nós precisamos mergulhar em nós mesmos para conhecermos essa verdade, que virá a partir da dialética, a partir da discussão, a partir da razão provocada a partir de questões que são feitas como que num arrancar, por isso a questão da maiêutica socrática. Pois bem, em Sócrates nós temos uma ética que nós podemos dizer intelectualista, uma ética intelectual. Por quê? Porque para Sócrates, se eu conheço a verdade, se eu conheço bem, eu tenho que agir conforme essa verdade, conforme esse bem. Se a pessoa age mal, se ela é má, se ela faz o mal, é justamente por uma ausência do conhecimento do bem. Ora, é importante aí a gente entender nessa perspectiva o quanto é importante a educação dentro de uma perspectiva socrática. Platão segue também essa mesma linha, tanto que Platão, na sua obra, a República, que ele trata da questão ética no seu campo maior, ainda sem a distinção aristotélica que ele vai fazer depois entre ética e política, mas Platão trata da questão do governo da cidade e ele coloca que o governante tem que ser um sábio. O filósofo é o melhor governante na perspectiva platônica. Ora, Aristóteles depois vem com uma outra perspectiva ética, a perspectiva de uma ética mais voltada para o controle das emoções, o controle não só das emoções, mas a mediania entre extremos, no alcance da busca da felicidade, mas a mediania, um meio termo entre as coisas, o justo equilíbrio. Por isso, duas virtudes importantíssimas para Aristóteles é a prudência, frônesis, e a justiça, que justamente englobam essa questão justamente do equilíbrio, do meio termo. No período helênico surgem várias éticas, várias propostas éticas, mas uma ética individualista, uma proposta ética mais voltada para o sujeito. É o sujeito que deve ser ético, é o indivíduo que deve ser ético, e no sentido de que é a minha ética pessoal, a minha ação básica, as minhas opções, o meu autocontrole, tudo isso que vai determinar um agir ético, vai determinar a minha busca pela felicidade.
né? Então, buscar, por exemplo, a ataraxia, né? Que seria a imperturbabilidade. Imperturbabilidade, isso mesmo, né? Procurar, né, justamente um termo entre essas coisas. Mas é com o cristianismo que vai surgir uma questão nova. A questão da consciência e a questão do dever. Ora, a ideia da ética anterior é de uma ética pública, uma ética que traduzida em atos externos. A partir do cristianismo vem a ideia do pecado e a ideia também do interior, da intenção que eu tenho no meu mais íntimo. Quem vai tratar dessas questões, sobretudo, é Santo Agostinho, que vai tratar dessas questões e vai trazer a questão de um livre-arbítrio dentro da possibilidade minha de agir. Um livre-arbítrio porque sou eu que defino o meu agir. E aí, nessa intencionalidade do meu agir, não só o que eu faço é importante, mas também o que eu sinto, o que eu penso. A minha intenção no agir torna-se importante dentro dessa perspectiva ética. E aí vem toda uma questão. Se existe essa consciência, existe um dever de eu agir conforme essa consciência. Impõe-se, então, um dever na perspectiva da ética. Ora, esse dever se torna como algo de uma opção, que é religiosa, que é de Deus, que vem para mim, mas praticamente naquele tempo toda a humanidade cria, toda a humanidade acreditava. Ora, e aí as coisas vão evoluindo, todo o período medieval, toda a discussão que se tem com relação a isso, ao pecado, às éticas, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas na filosofia moderna vem um novo dado, que é o dado da razão, que nós vimos com Descartes, né, e depois Blaise Pascal, tantos outros, Spinoza, vão trazer essa perspectiva da razão. Ora, então eu tenho a minha razão, que é autônoma, né, a minha razão que é independente, e eu devo agir, pautar os meus atos por essa razão. Né, então não se aceita um juízo externo, né, que me mande agir dessa forma. Mas então, por que eu devo ser bom? Por que eu devo agir bem? Se eu caio, então, numa perspectiva de que eu sou o maior juiz dos meus atos. E aí, qualquer perspectiva de um dever, que venha, por exemplo, de uma religião, por exemplo, é uma perspectiva exterior. Eu devo ser bom porque assim Deus o quer e porque eu vou atingir a vida eterna? Não. Né? Então, isso seria uma lei externa. Uma primeira resposta que nós vamos ver, né, que é dada por Rousseau, né, no seu otimismo russoniano, né, lembrando de Rousseau, na sua perspectiva de que o homem nasce bom e que é a sociedade que o corrompe, né, Rousseau ele vai falar, olha, eu vou fazer o bem e vou seguir a lei inscrita por Deus no coração humano porque é da minha natureza agir bem. Se eu não ajo bem, se eu ajo mal, eu estou traindo a minha natureza. E aí, o dever de agir bem se torna também um dever racional. É uma perspectiva ética que Rousseau vai dar. Pensem sobre isso, leiam um livro, busquem outras perspectivas e vocês vão compreender um pouco melhor essa ética do dever. Qualquer coisa, estou às ordens, fórum de dúvidas, diversas outras perspectivas que nós temos para avançar. Um grande abraço, meus alunos, meus queridos alunos, muita saudade de vocês. É uma alegria muito grande poder trabalhar com vocês, mesmo que dessa forma.